Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre ligação covalente, parte 2. Essa parte 2 vai incluir a resposta da última questão, ou da única questão que teve, da aula anterior de ligações covalente, parte 1. E também nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos que fazem a ligação covalente, que vamos chamar de compostos moleculares, que são chamados de compostos moleculares. Vamos lá? Todos estão preparados? Meu nome é Gilveline Veras, sou professora de Química. Como falei anteriormente, a gente vai dar continuidade à ligação covalente lá da aula anterior. Você que não viu, não acompanhou, recomendo que você assista, certo? São aulas fáceis, são aulas rápidas, são aulas que abordam conceitos iniciais de química, de forma fácil, prática, bem colorida, para você fixar melhor a matéria. Vocês vão ver que química é uma matéria ótima, para se aprender, e que a gente utiliza muito no nosso cotidiano. Então, bem-vindos à nossa aula de química. Espero que vocês estejam gostando e que nós vamos tentar, a cada dia melhorar. Até porque estamos aqui, para melhorar. Então, você, caso tenha dúvidas, ao final da aula, comente, e a gente faz uma aula somente com as dúvidas. Obrigada por me acompanhar. Vamos lá? Vamos sim. Então, lá na última questão, ou melhor, na única questão que teve lá na aula de ligações covalentes, nós vimos que e pediu, faça a fórmula estrutural das moléculas abaixo, ok? E vimos na aula anterior que existe um tipo de ligação química chamada ligação covalente, onde os elementos químicos compartilham elétrons. E essas ligações onde ocorre o compartilhamento de elétrons se dá entre não metal com não metal, não metal com não metal, ou entre hidrogênio com não metal. Interessante é que você sempre tem na química que saber localizar os elementos químicos dentro da tabela periódica. Pelo menos os principais. Os metais da família 1A, 2A e os não metais da família 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Certo? Existem as frasezinhas que a gente, os professores de química, faz as frasezinhas com as famílias para você lembrar na hora onde é que está localizados esses elementos químicos. Não vou passar as frasezinhas agora, certo? Vou passar em futuras aulas. Mas de início você deve localizar sim onde estão esses elementos químicos. Se está nos metais, geralmente os metais estão do lado esquerdo e os não metais estão do lado direito da tabela periódica. No caso, se ocorrer, como eu falei anteriormente, entre um metal e um não metal, os metais têm característica de doar elétrons e os não metais de receber elétrons. E essa forma de doar e receber é justamente, ou compartilhar, que é o caso aqui da nossa aula de ligação covalente, é que os elementos químicos se rearranjam, se ligam entre si para buscar uma estabilidade iguais dos gases nobres. Os gases nobres, eles são estáveis, elementos químicos estáveis, não precisa de outro elemento químico para formar compostos, para ser estável. Ele, por ser estável, ele não se combina com outros elementos químicos, eles são chamados de gases nobres. Eles estão na família 8A. Se está na família 8A, tem 8 elétrons na última camada. Então, todos esses elementos químicos aqui querem ser um gás nobre, querem possuir 8 elétrons na última camada. Isso é a regra do octeto aqui na química. Então, você que não está acompanhando aí a aula de química,
você aterrissou bem na aula de ligação covalente parte 2, dê uma olhadinha nas aulas anteriores, ok? Para você poder acompanhar nossas aulas. Você vai ver que química é uma deliciosa matéria. Mas vamos dar aqui continuidade. No caso aqui, quando ocorre entre não metais, a característica do metal é receber elétrons. Isso tudo para ficar com 8 elétrons na última camada, a regra do octeto. A regra do octeto, o elemento químico só deve ter ou deve possuir 8 elétrons na última camada, camada de valência, para ficar estável. Nesse caso, nenhum desses elementos químicos, que não estão na família 8A, não tem 8 elétrons na última camada e eles fazem ligação química entre eles. Um do outro recebe ou então compartilham entre si. Tudo para ficar igual a um gás nobre. Também falamos em aulas anteriores que a regra do octeto ela é bastante utilizada para explicar muitos compostos na química, muitos compostos, muitas ligações químicas, mas ela não é regra, ela possui exceções também, viu, gente? Então guardem aí essa partezinha no qual eu falo, onde a regra do octeto também tem as suas exceções. Mas vamos fazer aqui a fórmula estrutural dessas moléculas abaixo. No item A, ele tem uma ligação entre hidrogênio e um cloro. O hidrogênio, se você for localizar na tabela periódica, está na família 1A. O que quer dizer isso? Ele é um elemento químico que tem um elétron na última camada. No caso do hidrogênio, eu vou representar esse único elétron que ele tem com uma bolinha. Ok? E o cloro, se você for localizar na tabela periódica, o cloro está na família 7A, o grupo 17. 7A. Se ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Vou representar aqui também por bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Nenhum dos dois elementos químicos são estáveis, porque, segundo a regra do octeto, eles devem ter 8. O cloro, para ser estável, precisa de mais um. No caso aqui, ó, ele já fica olhando aqui para o hidrogênio, piscando aqui para o hidrogênio, né? Pedindo o único elétron que o hidrogênio possui. O cloro, ele tem mais elétrons, certo? Só que aqui na última camada dele é que interessa. Porque os elementos químicos possuem uma eletrosfera. Essas eletrosferas, elas possuem dividida em camadas. A última camada do cloro tem 7 elétrons. Não quer dizer que ele não tenha outros elétrons em outras camadas. No caso do hidrogênio, ele só tem realmente um elétron. No caso aqui, o hidrogênio não pode doar o único elétron que ele tem para o cloro, né? Infelizmente, o cloro aqui vai ficar, né, fazendo beiço para possuir o elétron do hidrogênio. O hidrogênio, no caso, é um elemento químico, né, com muitas exceções. Vocês vão observar no curso de Química as várias exceções que o hidrogênio possui. Uma delas é que o hidrogênio, ele está na família dos metais, mas não é um metal. Por várias coisas, certo? Ele é um gás, mas ele está na família dos metais, pelo fato de só ter um elétron na última camada. Aí ele fica aqui na família 1A, mas ele não é metal. No caso aqui, o hidrogênio, outra particularidade, o hidrogênio é um elemento químico que não quer ser qualquer gás nobre. Ele é um elemento químico que ele quer ser um gás nobre específico, chamado hélio. Como vimos em aulas anteriores, o hélio é um elemento químico que fica estável somente com 2 elétrons. E o hidrogênio quer ficar estável com 2 elétrons para ficar igual o único gás nobre chamado hélio, que fica estável com 2. Então, o hidrogênio, ele quer um elétron somente. O cloro também só quer um elétron. Estão entendendo? Que cada um só quer um elétron, mas nenhum vai doar. Característica do cloro,
pelo fato de estar no não metal, é característica de receber elétron, e não vai doar um elétron. Então, os dois querem receber elétron. O hidrogênio quer 1 para ficar com 2 e ficar estável, e o cloro quer 1 para ficar com 8 e ficar estável. Nesse caso, se nenhum vai ceder, o esquema é compartilhar. Compartilhar um elétron de cada, porque no caso aqui, ó, vou compartilhar. Esse é o formato na química que a gente apresenta compartilhamento de elétron. Cada elemento químico compartilha um elétron por vez. Se o hidrogênio compartilhar um elétron com o cloro e o cloro um elétron com o hidrogênio, eles formam o que a gente chama de ligação química, representada por um traço simples. Cada tracinho quer dizer o quê? Que cada elemento químico contribui com um elétron de cada. No caso, quando eles compartilham, o hidrogênio vai ficar com 2 elétrons. Você já pode contar aqui, ó, 1, 2, esses 2 para o hidrogênio. E pode contar com esses 2 para o cloro também. 2, 4, 6, 8. Hidrogênio estável, cloro estável. Fórmula estrutural, fórmula eletrônica e fórmula molecular. A questão não perde a fórmula eletrônica, mas eu me lembro muito bem que eu disse que caso vocês façam a fórmula eletrônica, seriam bem-vindos. Feito aqui o item A, vou fazer o item B. O item B tem carbono. O carbono está nos não metais, família 4A. Pelo fato de ele estar na família 4A, ele tem 4 elétrons na última camada. Só tem um carbono, ok? Um carbono e 2 oxigênios nessa molécula. Então, ele quer a fórmula estrutural dessa molécula aqui, CO2, onde contém um carbono e 2 oxigênios, 2 não metais. Se são 2 não metais, provavelmente vai ocorrer o compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Mas vamos aqui bem devagar. O carbono, família 4A, 4 elétrons na última camada, que eu represento por bolinhas. Ele não é estável, né? Simplesmente porque não atende a regra do octeto, tem que ter 8. Nesse caso aqui ele quer mais 4 elétrons. E nesse caso ele vai compartilhar elétron com o oxigênio. No caso aqui a molécula tem 2 oxigênios. Sabendo que o oxigênio está na família 6A, o grupo 16. Calcogênios. Todo mundo está na família 6A, são chamados de calcogênios. Família 6A, 6 elétrons na última camada, que eu vou representar aqui por bolinhas de cor rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um oxigênio não está estável, tem 6 elétrons, precisa de 2. E o outro oxigênio, família 6A, 6 elétrons, precisa de 2 elétrons para ficar estável. No caso, não metal com não metal, compartilham elétrons. Então, entre eles, formam ligações covalentes. O carbono precisa de 4. Se ele precisa de 4, gente, ele faz mais ligação que o oxigênio. O oxigênio só precisa de 2. O carbono precisa de 4. Então, provavelmente ele vai fazer 4 ligações químicas. O oxigênio só precisa de 2 ligações químicas, né? De início, coloquem um elemento químico que faz mais ligação química no centro da molécula. Carbono precisa de 4 elétrons, então eu vou compartilhar aqui um elétron do carbono. Se eu compartilhar um elétron do carbono, o oxigênio vai ficar com quantos elétrons? Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já aponta esse daqui, que é elétron do carbono, com esse oxigênio. Não vai ficar estável, porque ele tem que ter 2 elétrons a mais. Ou melhor, no caso, compartilhar mais um aqui, ó.
Se eu compartilhar mais um do carbono com esse oxigênio, ele fica com quantos elétrons? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Esse oxigênio vai ficar estável. E o carbono vai ficar estável? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono não vai ficar estável. Então, eu vou compartilhar. Esse oxigênio já não compartilha mais elétrons. Ele já está estável. Ok? Vou compartilhar mais elétrons com o outro oxigênio que está precisando. Ele precisa de 2 elétrons. Se ele precisa de 2 elétrons, ele vai compartilhar 2 elétrons com o carbono. Sabendo que o compartilhamento só pode um de cada. Ok? Então, se o oxigênio precisa de 2 elétrons, ele compartilha 2 elétrons com o carbono. Se ele compartilhar 2 elétrons com o carbono, ele vai ficar com quantos elétrons? Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio vai ficar estável. E o carbono vai ficar estável? Conte aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O carbono vai ficar estável com 8. Então, todos aqui que estão compartilhando elétrons estão estáveis. Ele forma uma molécula onde o carbono faz 2 ligações duplas com o oxigênio. Cada ligação, não esqueçam, tem um elétron de cada elemento químico. 2 ligações duplas no carbono e 2 ligações para o oxigênio. Fórmula estrutural, fórmula eletrônica e fórmula molecular. Facinho, vamos nos acompanhando aí bem direitinho. Vamos aqui para a última, Br2. Então, tem aqui uma molécula que tem 2 bromos. Se você olhar na tabela periódica, o bromo está na família 7A. Se ele está na família 7A, ele tem 7, 2, 4, 5, 6, 7 elétrons. Tem 2 bromos, o outro bromo também tem 7 elétrons. Cada bromo tem 7 elétrons, quer mais um para ficar estável. Se cada bromo quer um elétron, ok? E eles são não metais, característica de receber elétron, ninguém vai doar aqui. Os dois querem receber. Se os dois querem receber, provavelmente vão compartilhar elétrons. Compartilhando um elétron de cada, ok? Cada um vai ficar com 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Então, o bromo aí, ele só faz uma ligação simples entre eles. Fórmula estrutural, fórmula eletrônica e fórmula molecular. Ok, meninos? Todos esses compostos fazem compartilhamento de elétrons, fazem ligações covalentes. E os compostos covalentes são chamados de compostos moleculares. Então, todo composto covalente, todo composto que faz ligação covalente, são chamados de compostos moleculares. Vamos ver algumas propriedades. Propriedades dos compostos covalentes ou compostos moleculares. Eles existem em 3 estados físicos. Eles podem estar no formato de sólidos, no formato de líquidos ou na forma de gás. Dependendo da força que ocorrer entre os elementos químicos, certo? Essa força nos diz se for muito, muito forte, é em estado sólido, Se for mediano, estado líquido. Se não for tão forte assim, estado gasoso. Então, dependendo da força da força de ligação entre os elementos químicos que fazem a ligação covalente, eles podem estar em 3 estados físicos. Os compostos moleculares, eles apresentam baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Em comparação aos compostos iônicos, certo? O composto iônico, a força que existe entre 2 íons é mais forte
que a força que existe em dois elementos químicos que fazem a ligação covalente. Então, a atração eletrostática, ela influencia muito no ponto de fusão e ponto de ebulição. A força eletrostática entre os íons é maior. Então, a ponto de fusão e ebulição provavelmente será maior nos compostos iônicos. E nos compostos moleculares é menor. Então, em comparação aos compostos iônicos, os compostos moleculares apresentam baixo ponto de fusão e de ebulição. Outra propriedade bastante interessante é que os compostos moleculares, ou os compostos covalentes, eles são mal condutores de eletricidades. Ok? Eles, no caso, os compostos moleculares, eles não formam íons. Você viu lá na ligação iônica, que na ligação iônica tem íons. E os íons facilitam a condução da eletricidade. Em compostos moleculares, não. Eles são mal condutores de eletricidade. Eles não conduzem eletricidade. Existem as suas exceções. Compostos moleculares, dependendo do composto, existem as suas particularidades. Mas, no geral, eles não conduzem eletricidade. Substâncias que fazem ligação covalente são chamadas de compostos moleculares. Levem isso, certo, no seu curso de química, quando chamarem compostos moleculares. Composto molecular, então esse composto faz ligação covalente, existe compartilhamento de elétrons. Então, gente, esse é algumas propriedades dos compostos covalentes. É interessante na nossa aula fazer alguns exercícios, né, para ver se você compreendeu razoavelmente o que seria ligação covalente. Então, a primeira questão aí, certo? Ele diz o seguinte: para o estudo das relações entre o tipo de ligação química e as propriedades físicas das substâncias X e Y sólidas à temperatura ambiente, foram realizados experimentos que permitiram concluir que a substância X conduz corrente elétrica no estado líquido, mas não no estado sólido. A substância Y não conduz corrente elétrica em nenhum estado. Pelo que a gente viu das propriedades acima, o item C, ele cabe dentro da definição. Composto X conduz corrente elétrica iônica. Composto Y não conduz corrente elétrica, composto covalente ou composto molecular. Com algumas ressalvas, obviamente, certo, gente? Só que, no geral, aqui, o item diz que o X conduz corrente elétrica iônica. Não conduz corrente elétrica, no geral, é composto covalente ou composto molecular. Primeira questão, aborda as propriedades do composto covalente e do composto iônico. Vamos aqui para a nossa segunda questão. A segunda questão é uma questão do Enem 2019. Ok? Vamos lá? As questões de Enem geralmente têm um texto, né? Atualmente elas têm um texto bem pequeno, né? Dá pra ver que é bem pequeno. E é interessante ler. Às vezes eles vêm com uma leitura bem agradável, né? Falando alguns pontos que a gente abordou em aulas anteriores. Aqui ele diz o seguinte: por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos. Eles eram estáveis, com 8 elétrons na última camada, como a gente disse anteriormente. Não formariam outros compostos. Eles eram sozinhos, estáveis sozinhos. Aí a questão continua. Porém, em 1962 foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, que é um gás nobre, com camada de valência com 8 elétrons na última camada. Ele foi legal aqui, ó. Deu a camada de valência do xenônio. A camada de valência é a última camada, como a gente viu em aulas anteriores. Última camada, 8 elétrons. 6 e 2, 8 elétrons.
E ele disse que ele teve uma reação entre o xenônio e o hexafluoreto de platina. Reação entre um gás nobre e um composto, formando um novo composto, desde então não existia, ok? E desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Então, a regra do octeto aí, né, gente, às vezes ela é superada, mas ela é muito utilizada hoje para explicar muitos compostos. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade, assumindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual 2 átomos de halogênio flu, difluoreto, 2 flu, e ele colocou a camada de valência do flu. Camada de valência, quantos elétrons? 2 e 5, 7 elétrons na última camada. Se ligam covalentemente ao átomo de gás nobre para ficar com 8 elétrons na última camada, ou na camada de valência. Então ele diz o seguinte, ele diz que existe um composto difluoreto de xenônio, ele é bastante estável, né? O xenônio é um gás nobre, faz uma ligação com 2 átomos de flu, e essa ligação ele diz que é uma ligação covalente. O que é uma ligação covalente? Compartilha elétrons. Então, o xenônio vai compartilhar elétrons com 2 flu. E ele vai, né, e pergunta, ao se escrever a fórmula de Linus, o que é a fórmula de Linus? É a fórmula eletrônica do composto do xenônio citado, que é esse aqui, ó, difluoreto de xenônio. Ao se escrever a fórmula eletrônica, quantos elétrons na camada de valência haverá no gás nobre? Quantos elétrons o xenônio vai ficar? Ele tinha 8, né? Se ligou com 2 flu. Quantos elétrons ele vai ficar? Vou escrever aqui o flu com 7 elétrons, xenônio com 8 elétrons, se você contar aí as bolinhas azuis, 8 elétrons, e o outro flu com 7 elétrons. Xenônio com 2 átomos de flu faz a ligação covalente. Ligação covalente compartilha um elétron. Cada flu tem 7 e só precisa de um. Um elétron do xenônio para o flu e um elétron do xenônio para o flu, o outro flu. Cada flu vai ficar com 8 e o gás nobre vai ficar com quantos? Ele tinha 8 e um elétron de cada ficou com 10. Questão fácil, né? Questão de ligação covalente, compartilhamento de elétrons, Enem 2019. Interessante, né? A questão muito legal, né? Porque aí ela aborda uma regra, não é uma regra, né? Aborda indiretamente uma regra, mas a sua exceção. A exceção da regra do octeto. E por hoje é só, meninos. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Se gostou, né? Vocês dão aí uma setinha de ok, obrigada, professora. Gostei muito. Muito likes e beijos no coração da senhora. E o meu beijo para vocês também. Até a próxima aula, se Deus quiser.